Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Govinato, nem sempre, a gente recebe aqui pessoas importantes e uma princesa, né? Que hoje está nos visitando aqui, né? Olha, a Isadora já é linda. Agora ela ficou muito maravilhosa com a fotografia que o pai dela mostrou, Silvio, junto a um Fusca azul. O Fusca azul. Aliás, ela quer que o pai dela compre aquele Fusca azul, tu sabia? E eu acho que vai sair negócio aí. Professor, só prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Essa quem é? Essa aí é a tua... Essa é a minha filha. Tem 3 filhas, né? Essa é a minha filha número 3, a Isadora. Isadora. Está com 10 anos, né? 10 aninhos, Tem o Augusto com 15, a Eduarda com 12 e a Isadora com 10, quase 11. Quase 11 anos, estudando lá em Cachoeirinha, né? Em Cachoeirinha, lá no INED, né? Está gostando do colégio, Isadora? Tô. Então tá. Bom. Passou para a 6ª série, que legal. Tá de parabéns. Parabéns, guria. É parecida com a mãe, né? Bonita, né? Hein? Parecida com a mãe, ela né? fica mais linda ainda no Fusquinha azul. Isadora, um beijo, tá? E bons estudos. Professor Saul, nós falamos agora há pouco aqui, esse é o objetivo do programa, sobre desenvolvimento econômico e tal. Nós estamos num país em que a casa está sendo arrumada, está sendo destruído aquilo que foi mal construído para reconstruir aquilo que deve ser construído no Brasil. Como é que tu sente o ânimo dos empresários? Tu que circula muito no lado empresarial em relação a investimentos, crescimento econômico. A média lá nossa na empresa é de 4 a 5 visitas por dia, né? Então a nossa equipe comercial, eu sempre digo, se nós não conseguimos agendar 4, 5 visitas de prospecção por dia, não valeu o dia. Então é bastante intenso esse trabalho e sai de uma porta, entra noutra e conversa com muita gente. O que eu tenho visto assim, né? Um otimismo, mas principalmente eu fui chamado por um empresário, a gente estava com alguns projetos engavetados de investimento. Eu fui chamado por um empresário, ele falou, eu quero apostar naquele projeto. E eu perguntei para ele, mas por quê? Há um ano isso já estava engavetado, a gente estava lutando para que as coisas saíssem do papel e agora, repentinamente, quase na virada do ano, isso, né, foi início do final de 2019, início de 2020, ele assim, não, é que não está valendo a pena deixar o dinheiro aplicado, então agora nós queremos colocá-lo no mercado. Então isso é uma das coisas que eu tenho visto, os empresários realmente estão querendo investir para poder melhorar a rentabilidade do dinheiro, né? E aí vale toda a sorte, né, de empreender conforme a visão, né, o alcance de cada um deles, né? Então eu tenho visto muito disso. Também, dentro lá do nosso negócio, nós atendemos algumas empresas em recuperação judicial e extrajudicial, que estão tentando estão vislumbrando um mercado melhor, né, e estão tentando sair desse problema, mas com bastante otimismo também, né? O que nos deixa, assim, bastante feliz, porque não adianta a empresa usar do instrumento de recuperação judicial, que é um instrumento que não é para ficar envergonhado, mas é uma alternativa legal para sair da crise, mas não adianta sair se não houver algumas mudanças, né? O EBITDA positivo, por exemplo, ou seja, a capacidade de honrar seus pagamentos, não funcionar. Então a gente vê, assim, né? Tem ainda muita empresa em dificuldade, tem empresas que precisam demitir funcionários e não tem dinheiro para demitir os funcionários, então eles acabam mantendo e tendo, no caso, gastando mais do que ganha, mas ao mesmo tempo tem muito empresário querendo investir. Então o Brasil hoje ele se mostra um ano que, para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de resultado, um ano maravilhoso. Saul, tu trabalhas muito com a parte também motivacional dos empregados, dos trabalhadores, certo? Sim, eu tenho 2 braços, né? Eu tenho dois braços na área de planejamento e estratégia tributária e a parte também de gestão de pessoas, né? Através da escola. Houve 2 reformas. A primeira reforma ainda no governo Temer, que foi a reforma trabalhista, e agora a reforma da Previdência. O que isso trouxe em relação à motivação dos empregados, principalmente, né? Porque, naturalmente, houve perdas de alguns direitos que já, né, tinham sido conquistados. Isso alterou a capacidade deles produtiva, alterou a motivação deles, o entusiasmo dele, ou para bem, para mal, ou ficou normal? Assim, Gilmar, as pessoas precisam sobreviver e precisam trabalhar, entende? Então, assim, o Brasil, o mundo mudou. E quem não se adequar a esse novo mundo, eu sempre falo, né? Passou a época de discutir, aconteceu a reforma, aconteceu, tem que se adaptar e tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro, sobreviver, pagar as contas, virar o mês, né?
Então, eu vejo de uma maneira muito positiva. O que eu vi assim, muito nas empresas? Muitas empresas, devido a essa crise de 2015, né, que a gente começa a sair, eles aprenderam a trabalhar com menos pessoas. Né? Então, quando agora o mercado começa a retomar, a contratação não é a mesma daquela que foi demitida. Por quê? Novas metodologias de trabalho, ou seja, investimento em melhorias de processos, inovações e tudo mais. Então, o Brasil, eu vi isso até no depoimento de um profissional da área da economia, eu não vou citar o nome porque não foi autorizado, né? Mas dizendo exatamente isso, que as empresas brasileiras aprenderam a trabalhar com menos gente. Por isso a questão do desemprego, que não está melhorando como o governo gostaria que melhorasse. Né? Na verdade, a produtividade ela deixou de estar centrada no fator trabalho para se deslocar para o fator capital. Capital tecnológico. Exatamente. Então, mas nós ainda estamos atrás, né? A gente vê uma Alemanha que tem uma produtividade 5 vezes maior que o Brasil, os Estados Unidos 4 vezes maior que o Brasil, ou seja, a questão da inovação, né? A gente vê também uma grande carência. O brasileiro, ele sabe inventar, mas ele acaba não sendo inovador, ou seja, ele não consegue fazer com que os recursos, que ele não consegue ganhar dinheiro com aquilo que ele inventa, ou seja, ele não faz uma inovação. Inovação está ligada muito ao resultado, né? Então, a gente vê assim que tem um caminho árduo pela frente, tem uma caminhada importante, mas é aquilo que eu falo, né? O pessoal que gosta de trabalhar, o pessoal que gosta de empreender, a saída para o Brasil, na minha opinião, é o empreendedorismo, e a gente tem até visto muita mídia com relação a isso. Então, hoje, a gente acaba conseguindo contratar, de certa forma, profissionais preparados, advogados, contadores, dentistas, médicos, mas realmente quem está ganhando dinheiro é aquele cara que usa esse trabalho especializado, esse conhecimento para ganhar dinheiro. Ou seja, ele sabe fazer girar a roda da economia. Eu vi uma jornalista, eu estava num gabinete odontológico e ela muito preocupada na recepção, assim, muito preocupada que ia ser feriado, que ia parar tudo e tal. E eu perguntei para ela, tu é a dona aqui do estabelecimento? Eu até então achei que era uma recepcionista ali, assim, sou. Mas tu é dentista? Ela, não, eu sou formado em jornalismo. Ah, que legal. O que ela fez? Ela usou do conhecimento de empreender dela, contratou profissionais liberais para trabalhar para ela e gera emprego, gera um negócio dela e consegue ganhar dinheiro. Então, o Brasil, ele caminha para esse lado, né, para o desenvolvimento da liberdade econômica, né, que é um projeto do governo, né, um troço de liberdade econômica que favorece esse tipo de empreendedor. E o empreendedor ainda pensa com relação ao governo assim, ó, se não atrapalhar já está bom. É verdade. Essa reforma tributária ela tem que sair urgente. O Brasil ele chega a mudar 1,8 leis por hora, ou seja, chega a dar 40 leis tributárias diferentes por dia no Brasil. Como que o empresário brasileiro vai conseguir sobreviver numa insegurança dessas? O ICMST muda toda hora. E uma coisa que eu tenho visto muito assim, ó, o Rio Grande do Sul está ficando muito para trás com relação a Santa Catarina. Não é toda semana, todo dia eu tenho um cliente que pergunta, se eu abrir um CD, se eu abrir uma distribuição lá em Santa Catarina, o que é preciso para poder vir para cá, para poder distribuir aqui? Por quê? Questões tributárias. As concessionárias de veículos em Santa Catarina estão vendendo mais veículos que aqui, porque lá o preço é mais barato, o pessoal está indo buscar lá, o pessoal quer pagar o IPVA lá. Ou seja, o que vai ser do nosso Estado? E o governo, ao invés de ficar brabo, contrariado com isso, tem que exatamente entrar no jogo da competição. Reduzir a carga tributária no Rio Grande do Sul, que é a maior do país. É por isso que nós perdemos investimentos. Eu vejo o governo do Estado, eu já estive lá, né? Então eu sei que é um jogo muito árduo, é um trabalho, o governador tem se esforçado. Mas o resultado, falando em quem está na ponta, muito complexa. Quem está na ponta, quem está vendo hoje, visitando empresas, conversando com empreendedores, a gente vê assim, não é porque querem, certo? Não é porque querem, mas para a questão de sobrevivência e competitividade, não tem como uma empresa gaúcha, uma distribuidora gaúcha, competir com uma distribuidora de Santa Catarina. Né? Por quê? Porque, por causa das questões tributárias. Cada dia mais esse gap vai se alarmando, né? Vai se alargando e alarmando também para nós. Né? O Luciano Hang está sendo um herói, então. Está vindo justamente para cá. Né? Agora inaugurou lá em Pelotas. Mas, Saul, nós estamos chegando no final do nosso programa. É realmente importante, né, trazer esses depoimentos, né, de alguém como o Saul que circula, né, que se movimenta nesse mundo empresarial local aqui do Rio Grande do Sul, que dá
esse depoimento com fundamento, né, que as coisas estão realmente acontecendo aí. Mas, para encerrar, tu é otimista que as coisas vão melhorar. Eu penso assim, ó, as coisas vão melhorar. E quem faz as coisas melhorar somos nós mesmos. Né? Apesar dos governos. Apesar dos pesares. Muitas vezes se pensa, não atrapalhando, o governo não atrapalhando já está bom. Já está bom. Né? Então, assim, nós temos o poder de transformar. Você imagina se o governo ajudasse também, ao invés de não só atrapalhar, ele ajudasse, aí sim, né? Aí é... E tem uma fala do Napoleão Hill que eu gosto muito, que diz assim, a gente só está derrotado quando a gente desiste de continuar tentando. É verdade. Né? Então, assim, independente do cenário, as nossas empresas, os nossos negócios têm que prosperar. Tem que continuar. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar o meu talento para resolver isso? Bom, isso, para começar, é muito trabalho árduo. Quem não gosta de trabalhar, esse acaba sofrendo bastante. Aliás, e está cheio de gente que não gosta de trabalhar. São milhões que não gostam de trabalhar. Saulo, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana, né? Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.